Olá, sou Daiane, bolsista técnica da Fundação Araucária, no programa de pós-graduação de Biotecnologia aplicada à Agricultura da Unipar. Vou apresentar o trabalho intitulado Análise do teor de proteínas em massas de macarrão enriquecida com farinha de cogumelo. Os cogumelos são considerados alimentos nobres devido ao seu sabor único e sutil. Eles são reconhecidos por serem fontes de nutrientes como fibras alimentares, minerais, vitaminas, em especial a vitamina D. Também são fontes de proteínas e compostos antioxidantes. Existem mais de 2.000 espécies na natureza, porém destes, apenas 25 são aceitos como alimentos. Os cogumelos tornaram-se cada vez mais atraentes como alimentos funcionais. Eles também têm efeitos benéficos na saúde humana, e isso despertou o interesse tanto da indústria farmacêutica como da indústria alimentícia. A maior produção de cogumelos está concentrada no estado de São Paulo. Dentre os tipos mais produzidos e consumidos destacam-se o champignon de Paris, o shimeji e o shiitake. A farinha de cogumelo tem sido estudada como uma forma de enriquecimento de massas alimentícias, visando aporte proteico e melhoria na qualidade. O objetivo desse estudo foi avaliar os teores de proteínas de massas alimentícias adicionadas de diferentes níveis de farinha dos cogumelos, shiitake, shimeji e juba de leão. Como material e método, os cogumelos foram obtidos a partir de um produtor da cidade de Umuarama, no Paraná. Eles foram cortados em pedaços pequenos, em seguida eles foram secos em estufa de circulação de ar forçado a 80 graus por 12 horas. Em seguida, eles foram congelados em nitrogênio líquido e eles foram moídos em graal para a obtenção da farinha. Para a produção das massas, foi utilizada como ingrediente a semolina de trigo. Foi adicionada das farinhas dos 3 diferentes tipos de cogumelos em 3 diferentes concentrações, a 1, 2 e 3%. Também foi adicionada água filtrada até atingir o ponto da massa. A massa ela foi sovada por aproximadamente 10 minutos, ela foi cilindrada e ela foi cortada em tiras de meio centímetro e elas foram secas à temperatura ambiente. Para a determinação dos teores de proteínas, foi utilizado o método Kildo. Os resultados foram expressos em base seca. Foram realizadas análises estatísticas, os resultados foram expressos na forma de média e desvio padrão, e as médias foram comparadas com a formulação controle pelo teste de Dunnett. Como resultados, podemos observar as massas adicionadas de farinha de shimeji a 1, 2 e 3%, em seguida, adicionadas da farinha de juba de leão a 1, 2 e 3%, e por fim com farinha de shiitake a 1, 2 e 3%. Aqui está apresentada a tabela onde está o teor de proteína das diferentes formulações de massas. Podemos observar que as massas adicionadas da farinha de shimeji a 1, 2 e 3% diferiram da formulação controle, que é a formulação 0% sem adição de farinha de cogumelos. Porém, se nós observarmos entre as formulações com farinha de cogumelo de shimeji, faça um destaque para a formulação de 3%, no qual houve uma diferença significativa entre a formulação 1 e 2%. Já para juba de leão e shiitake adicionados à massa, podemos observar que ao adicionarmos 1%, não houve diferença estatística com a formulação controle. Já houve diferença ao adicionarmos 2 e 3% de farinha de cogumelo. Os resultados indicam que o enriquecimento das massas com farinhas de cogumelo aumenta as concentrações de proteína. Porém, o aumento significativo ocorre com a adição a partir de 3% de farinha de cogumelo. Em 2019, Nordiano e seus colaboradores adicionaram farinha de shimeji em massas a 0, 5, 10 e 15%, obtendo um teor de proteína de 9,95 a 12,20%. Em 2020, Parvin e seus colaboradores adicionaram farinha de shimeji em massas de 0 a 12%, obtendo teores de proteína de 12,75 a 16,58%. Como conclusão, observamos que a adição de farinha de cogumelos em massas aumenta o teor de proteína, mostrando ser uma importante forma de enriquecimento. Também conseguimos um produto vegetariano e vegano, atendendo à nova tendência de mercado. Essas são as referências bibliográficas do trabalho. Agradeço à Unipar, à CAPES, ao CNPq e à Fundação Araucária.
Muito obrigada!